E aí, tudo bem? Você conhece as técnicas de fatoração de polinômios? Então não saia daí que depois da vinheta nós vamos falar sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Ó, fatoração de polinômios. A gente vai começar aqui uma playlist, né? Falando sobre os principais casos de fatoração de polinômios, ok? Então, nesse vídeo de hoje, em específico, a gente vai falar, né, do nosso primeiro caso aqui, que vai ser fator comum em evidência. Então, como é que a gente vai fatorar um polinômio colocando um fator comum em evidência? Então, primeiro, consiste em encontrar um fator que se repete, né, nos termos do polinômio, ok? E aí a gente vai colocar ele em evidência, né? A gente vai ver aqui nos exemplos como fazer. Então, por exemplo, olhando esse polinômio aqui, né, que se trata de um binômio no caso, né, olhando os seus termos, a gente percebe que tem um fator que se repete nos dois termos, que no caso aqui é o x. Por quê? Nesse primeiro termo eu tenho o fator a e o fator x, não é isso? Nesse segundo termo eu tenho o fator b e o fator x. Então, a gente vai agora colocar ele em evidência. Como é que a gente coloca ele em evidência? É como se eu separasse ele dos demais termos, beleza? Então, você vai separar ele. Quem é que está se repetindo aqui? Não é o x? Beleza. Vai separar ele, né? Você vai abrir parênteses. Aí, olha aqui para esse termo aqui, ó. Se eu pegar esse termo, que é ax, e dividir ele por x, sobra quem? Cancela aqui x com x, sobra só o a, não é isso? Mas, agora você olha para esse termo aqui, ó, que é o bx. Se eu pegar ele e dividir ele por x, por que eu estou dividindo por x? Porque é justamente aquele fator que se repete, não é isso? Cancela x com x, sobra só o b, certo? Aí você fecha o parênteses. Então, veja como é fácil, né? Aqui, ó, como eu separo esse x aqui para o lado, não é isso? É como se eu retirasse ele de junto do a e ele de junto do b aqui e trouxesse ele aqui, ó, né? Aqui para fora do parênteses. Tranquilo? Então, se é ax, eu tirei o x para separar ele aqui de lado, sobrou quem aqui? Sobrou só o a, ó, no primeiro termo. Mais, que é esse mesmo sinalzinho aqui, não é isso? Agora, no termo bx, como eu tirei o x para jogar ele aqui para fora do parênteses, sobrou só quem aqui? Sobrou só o b, não é isso? E veja, quando a gente pega esse termo aqui, ó, x que multiplica a mais b, se eu aplicar a distributiva, porque esse x está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses, se eu aplicar aqui a propriedade distributiva e multiplicar, volta para o que era antes, certo? Então, é uma maneira da gente verificar se fez de maneira correta, né? Quando eu aplicar a distributiva e multiplicar de novo aqui pelos termos que ficaram dentro do parênteses, o resultado tem que dar igual os termos que era antes, né? Tem que voltar para o início aqui. Então, por exemplo, se eu fizer x vezes a, é a mesma coisa que ax, mas x vezes b é a mesma coisa que bx. Então, perceba que volta para o que era antes, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então, veja nesse agora, né? Olhando aqui, nesse primeiro termo, eu tenho três fatores, o fator 5, o fator x e o fator y. Certo? Fatores são números que eu estou multiplicando. Então, aqui não é 5 vezes x vezes y, não é isso? Então, são três fatores aqui. Nesse segundo termo, eu tenho o fator 5, o fator x e o fator z, não é isso? Quem são os fatores comuns aqui? É o 5, é o x? Ó, nesse caso aqui, o fator comum é eles dois, certo? Não se repete aqui, ó, 5x, e não se repete aqui 5x, não é isso? Então, esse é o fator comum. É ele que eu vou deixar fora do parêntese aqui, ó, 5x. Não é isso? Que multiplica, isso aqui vai ser o vezes sempre, não é? Aí você abre parênteses e você olha aqui, ó. Se aqui eu tirei o 5x para ficar lá fora do parênteses, sobrou quem desse termo aqui, ó? Sobrou só y. Mas, se daqui eu tirei o 5x, não é isso? Sobrou só quem? O z, ok? E perceba, se você aplicar a distributiva aqui, ó, né, multiplicar o 5x pelo y e pelo z, volta para o mesmo polinômio, no caso aqui, que era antes. Beleza? Então, continuando aqui. Nesse outro exemplo, né, a gente tem 3mx menos 2mb, certo? Quem é que se repete aqui? Ó? Quem se repete é o m. Né? Ó, se repete aqui e se repete aqui. Tranquilo? Então, como é que eu faço? Mesma maneira. A diferença é que ele está no meio, mas isso aqui não altera nada.
certo? E agora é um menos que tem aqui, mas também não vai mudar muita coisa, vai ser a mesma ideia. Então, quem é que se repete aqui? O m. Beleza, você abre parênteses. Agora, olha para esse termo. Se eu tiro o m daqui, sobra quem? 3x. 3x. Menos, olha para esse termo. Se eu tiro o m daqui, sobra 2b. Então, é m que multiplica 3x menos 2b. Aplicando distributiva, volta para ser o que era antes. Beleza? Tranquilo isso, né? Agora, vamos ver nesse caso aqui. Ó. Se a gente olhar para cá, a gente tem a impressão que quem se repete aqui é somente o x. Mas não é. A gente tem que procurar fatores. Nesse caso, quando os números são compostos, a gente procura olhar para a forma fatorada desse número, certo? Eu procuro olhar para a forma fatorada prima desse número. É quando eu uso ele em fatores primos, né? E quando eu decomponho ele em fatores primos. Por exemplo, esse 6 aqui eu posso escrever como sendo 2 vezes 3, não é verdade? Vezes x. Ó, ao invés de escrever 6, eu escrevi 2 vezes 3. Não dá a mesma coisa? Não é isso? Ora, mais. Ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2 vezes 2, certo? Isso aqui vezes x. Então, olhando para isso daqui agora, a gente percebe o quê? A gente percebe que não é só o x que se repete, não é isso? Quem se repete aqui na realidade? Se repete o 2 e o x, ó. Se repete o 2 e o x, não é isso? Então, o meu fator comum aqui, que eu vou colocar em evidência, é 2x, beleza? Então, quando os números estão aqui nas suas formas compostas, quando são números maiores, a gente tem que procurar a sua forma fatorada, certo? Para ver se tem mais algum fator aqui se repetindo. Então, se eu tirei o 2x, né, quem é que vai ficar dentro do parênteses aqui? Ó? Daqui, como eu tirei o 2x, vai sobrar só o 3. Mais, não é isso? Daqui, como eu tirei o 2x, vai sobrar só o 2. Pronto, então é 2x que multiplica 3 mais 2 aqui. Ficou na sua forma fatorada. Daria até para simplificar um pouco mais, que esses dois agora dentro do parênteses eu posso somar, mas o nosso objetivo aqui é colocar o fator comum em evidência. Beleza? Ó, mesmo caso nesse daqui, 9x ao quadrado b menos 3xb ao quadrado. Né? Então, quando tem expoentes também, a gente tem que fazer essa mesma ideiazinha aqui. Ó. Então, por exemplo, ao invés do 9, eu posso escrever 3 vezes 3, não posso? 3 vezes 3, espera aí. Vou fazer aqui na frente. 3 vezes 3. Ao invés de x ao quadrado, eu posso escrever x vezes x. Não é isso? Quando a gente tem, por exemplo, uma letra n elevada ao quadrado, quer dizer que esse 2 indica que essa base aqui está se repetindo duas vezes, não é isso? Então, vai ser n vezes n. No mesmo caso, eu estou fazendo com x aqui. Ó. X ao quadrado, eu estou colocando como sendo x vezes x. Certo? E ainda tem o bzinho lá, né? b. Menos. Esse 3 só pode ficar como sendo 3 mesmo, ele já é um número primo. Certo? Esse x, desse caso aqui, ele não tem expoente, ele só se repete uma vez mesmo. Ou melhor, ele tem um expoente, mas é o expoente 1. Né? Vezes, agora o b ao quadrado aqui, ó. B ao quadrado eu posso fazer essa mesma ideia que eu fiz com x no primeiro termo, é b vezes b. Pronto, fatorei todo mundo aqui. Agora eu vou ver quem é que se repete, não é isso? Ó, perceba que nos dois termos, né, se repete aqui 3, ó, se repete aqui e aqui, x se repete aqui e aqui, e b se repete aqui e aqui. Né? Aí a gente poderia até perguntar, mas e esse outro x aqui? O x não só se repete uma vez nesse? Então, só tenho que contar os que são iguais no 2, certo? Como o x nesse aqui só aparece uma vez, eu só vou considerar aqui ele uma vez, certo? Que é esse x aqui. Mesmo caso para o b, ó, aparece duas vezes aqui, mas só aparece uma vez aqui. Então, eu só vou considerar ele uma vez. Tem que aparecer nos dois, por isso que é chamado fator comum, certo? Tem que ser comum aos dois. Então, vamos lá. Marcando aqui, ó, o 3, o x e o b. Não é isso? O 3, o x e o b. Opa. Né? 3, o x e o b. Beleza. No início aqui, se você quiser ir subdividindo ele assim, fatorando, não tem problema. Só que depois que você começa a pegar o jeito da coisa, aí você vai ficar no automático, você nem vai precisar mais ficar desenvolvendo aqui os quadrados, né, fatorando esses números aqui, certo? Então, continuando aqui, ó, vamos lá, continuar aqui embaixo. Quem é o meu fator comum?
3xb. 3xb, não é isso? Então, ó, 3xb. Aí você vai abrir parênteses. Desse daqui, quando eu tiro o 3, o x e o b, sobra quem aqui, ó? 3x, não é isso? Menos, que é esse sinal daqui, ok? Desse fator aqui, quando eu tiro o 3, o x e o b, sobra quem aqui, ó? Somente o b, certo? Então, está fatorado aqui o nosso polinômio. Tranquilo, né? E agora, mas e se tiver 3 termos? O que eu faço? Da mesma maneira. Se tiver 3 termos, você vai procurar termos que se repetem nos 3, ok? Então, por exemplo, 6x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 10x. Então, vamos ver aqui. No lugar do 6, a gente já viu que pode escrever 2 vezes 3, não é assim? Vezes. No lugar do x ao cubo, eu posso escrever x vezes x vezes x. Tranquilo, né? Menos, no lugar do 4, 2 vezes 2. No lugar do x ao quadrado, x vezes x. Mais, no lugar do 10, ó, 2 vezes 5. E no caso aí o x só se repete uma vez, só vou repetir ele uma vez. Vamos ver quem se repete? X eu já estou vendo que aparece em todos os 3 termos, não é? Só mudar a cor aqui para destacar. Então, x ó, aparece uma vez aqui, aparece uma vez aqui, aparece uma vez aqui. Ah, mas nesse aqui tem mais um e nesse tem mais um. Mas nesse terceiro termo não tem mais um x, então só vou considerar o x uma vez aqui. Ó. Ele só é comum aos 3 termos uma vez aqui, certo? Aí quem mais aqui? O 2, né? Ó, perceba que o 2 aparece aqui e aparece aqui. Beleza? E o 3? Deixa eu ver aqui. Não, 3 não mais, né? Então, ó, o meu fator comum aqui é somente o 2x. Não é verdade? Ó? O 2x, o 2 e o x, o 2 e o x. Beleza. Tem que aparecer nos 3. E quando você desenvolve dessa maneira aqui, por exemplo, as letras elas têm que aparecer na mesma quantidade. Certo? Por que eu só marquei o x uma vez aqui? Porque nos 3 ele só aparece uma vez. Né? Se tivesse outro x aqui, por exemplo, se aqui tivesse outro x, aí eu ia marcar mais um daqui e mais um daqui. Ok? Mas, nesse caso aqui, o x só vai aparecer uma vez. Então, vamos lá. Pegando o meu fator comum, que é 2x, agora eu vou abrir parênteses. Ok? Desse primeiro termo, tirando o 2 e tirando o x, sobra 3 vezes x vezes x. Né? Aí você pode voltar a escrever como sendo 3x ao quadrado. Certo? Menos. Tirando o 2 e o x daqui, né? Sobra um 2 e um x. Ó. Então, aqui vai ficar 2x. Mais, que esse sinalzinho daqui, né? Tirando o 2 e o x do terceiro termo, só vai sobrar o 5. Ótimo, tá fatorado. Então, se aplicar a distributiva multiplicando 2x por 3x ao quadrado, multiplicando 2x por menos 2x e multiplicando 2x por mais 5, né? O resultado volta a ser esse polinômio, né? Como a gente tinha ele aqui. Beleza? Então, para verificar se você fez corretamente, você pode multiplicar de volta aqui. Tranquilo, né? Então, ó, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, né? Que eu vou responder vocês, certo? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima.